Fala, povo de Deus, bom dia, que a paz de Cristo esteja sobre a vida, a casa e a família de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós estamos iniciando mais uma lição da nossa revista, a revista Santíssima Trindade, e a lição dessa semana é o Deus Filho, tá? Lição de número 5. E aí nós temos aqui o texto da nossa meditação diária, que é o texto de Lucas 1,35, tá? Mas antes nós vamos ler o texto áureo, que diz assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E eu já repeti isso aqui tantas vezes, porque toda hora acontece alguma coisa, eu preciso parar o vídeo, cancelar o vídeo, porque acabou entrando propaganda, eu errei em algum texto e aí tem que reiniciar tudo de novo. Mas essa é a parte aqui do texto dizendo escutai-o, ela é muito profunda. E se nós formos parar para analisar somente essa parte aqui do escutai-o, nós vamos ficar mais de uma hora aqui, porque é muita coisa para falar. Porque Jesus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele é perfeito e em sua perfeição tem muitas coisas que precisamos escutar que vêm dele. E aí, diante disso, nós temos a verdade prática. A verdade prática diz: Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. A nossa verdade, nossa lição diária, como eu falei, Lucas 1,35, vamos abrir, no caso meu aqui já está aberto. O verso 35 diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o esplendor do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Nós temos aqui um texto bem maravilhoso, que nós acabamos de ler agora, e nós vamos estar iniciando essa meditação. Mas antes de meditar sobre esse texto, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nesse momento, diante da Tua presença, nós glorificamos o Teu nome. Deus, entendemos que não há outro além de Ti, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai amado e querido, Tu és, Senhor Deus da glória, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe, Pai amado e querido, para a Tua luz. Estávamos perdidos em outrora, Senhor Deus da glória, e o Senhor nos permitiu estar diante da Tua presença para Te adorar e glorificar. Pai amado e querido, eu te peço neste momento, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, a minha, Senhor Deus da glória, e daqueles que estão ouvindo neste momento. A Tua palavra, Senhor, estão ouvindo aquilo que vem do Teu coração para nós. Assim manifesta a Tua glória, nos cura, nos liberta, nos restaura, faz, Senhor Deus da glória, de nós novas criaturas, em nome de Jesus. Nos levanta, Senhor Deus da glória, com força, para que possamos, Pai amado e querido, estar erguidos, Senhor Deus da glória, e assim fazer a Tua obra diante desta terra. Assim abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso de Lucas 1,35, porque ele fala sobre a concepção de Jesus. Jesus, ele não foi gerado do desejo do homem, ele não foi gerado do amor do homem. O homem, ele não amou uma mulher. No caso de José e Maria não amaram a si mesmo um ao outro para que Jesus ele viesse nascer. Não foi necessário o amor deles dois um pelo outro. Mas Jesus, ele nasceu do amor de Deus para com o homem. Deus, ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ele, tendo nos amado, ele envia o seu Filho para que nós viéssemos a ter vida com ele de novo. Porque, vamos analisar uma situação aqui. A Bíblia fala no livro de Gênesis que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala que logo após ter sido formado de uma forma maravilhosa, tá? Porque a criação, ela é maravilhosa em si, a criação em si ela é maravilhosa, mas o homem é algo sublime. Somos a coroa da criação de Deus. Deus, ele nos ama de uma forma muito grande, mas a Bíblia fala que o homem ele se afastou de Deus.
O homem ele foi criado para que eles adorassem a Deus em todo o tempo. Deus ele não queria, não era vontade de Deus que o homem se afastasse de Deus. Não era da vontade de Deus que o homem ele se afastasse dele, que ele vivesse afastado dele por toda a eternidade, por toda a vida, que homens morressem afastados de Deus. Não era da vontade dele. Mas infelizmente aconteceu por causa do pecado. A Bíblia fala que quando Deus ele começa a andar pelo jardim, nisso que ele está andando pelo jardim, ele começa a procurar, chamar Adão e Eva. Cadê vocês? Onde vocês estão? Só que eles haviam se escondido porque no momento em que eles ouvem a voz de Deus ecoar pelo jardim, chamando o nome deles, a Bíblia fala que eles se escondem. Por quê? Porque eles olharam para si mesmos e contemplaram o pecado que antes eles não tinham. Eles passaram a ter um conhecimento de algo que eles não tinham. E Deus ele é um ser santo. E a Bíblia fala que Deus ele não pode, o pecado ele não pode estar no mesmo lugar que Deus, porque ele é santo. E naquele momento em que eles ouvem a voz de Deus, eles se escondem porque eles olham para si mesmo completamente diferentes de Deus e completamente diferentes daquilo que que Deus havia criado. Eles estavam nus, mas não somente nus fisicamente dizendo, mas eles estavam nus da glória de Deus. Aquela glória da qual inicialmente eles foram criados já não existia mais sobre a sua vida. Eles estavam completamente afastados do Senhor e isso lhes trouxe vergonha, isso trouxe um afastamento. E esse afastamento fez com que eles se quisessem se retirar da presença de Deus. E é isso muitas vezes que acontece conosco. O pecado ele não nos aproxima, mas ele nos afasta. A Bíblia fala que uma cova atrai a outra. O pecado ele é algo tão ruim, ele é algo tão desprezível, tão contaminante, que é como uma cova que atrai a outra. E cada vez que você tenta sair de um buraco, você cai em outro, e cai em outro, e cai em outro. E o pecado ele é assim, ele vai te afundando cada vez mais. Ele tira as tuas forças, ele te tira da presença de Deus. E o homem, ele no momento que ele se afasta de Deus, ele se vê muito distante de Deus, ele começa a se afundar mais no pecado. E nós vemos isso quando nós vamos ver que logo após a queda de Adão e Eva, a Bíblia fala sobre o primeiro homicídio. Um irmão matando o outro, Caim e Abel, por causa de inveja, por causa de ofertas que foram apresentadas a Deus, porque um não entendeu que não é o valor da oferta, mas é a forma que ela é entregue. E aí naquele momento houve o primeiro homicídio na terra. E aí o homem ele foi crescendo, foi desenvolvendo, foi se multiplicando, tornou-se fecundo, multiplicou a terra, mas também se multiplicou o pecado. A Bíblia fala que o pecado ele se multiplicou de tal forma que foi necessário, a ofensa a Deus se multiplicou de tal forma que foi necessário Deus ele criar a pluralidade de línguas. Começaram a haver muitas línguas ali porque o homem ele estava desafiando a Deus. E após isso a Bíblia fala que o pecado ele cresceu mais ainda de tal forma em que foi necessário Deus ele destruir todo ser humano. Houve um dilúvio sobre a terra. Uma família apenas sobreviveu. A Bíblia fala que o pecado ele continuou avançando de tal forma que foi necessário Deus ele destruir Sodoma, Gomorra e as cidades, a circunvizinhança. A Bíblia fala que o homem ele estava completamente afastado de Deus, e esse afastamento de Deus nos traz uma saudade, que nós não conseguimos compreender o que é essa saudade muitas vezes. E aí, essa saudade que trouxe, que fez com que o homem ele sentisse de Deus, porque Deus ele estava muito distante, não porque ele queria, mas porque o nosso pecado nos afastava dele. Isaías 59 fala que o nosso pecado é como um abismo entre o homem e Deus. E tendo se afastado de Deus, a Bíblia ela nos mostra que o homem ele sentia necessidade de adorar alguém. Só que vou adorar quem? Como a Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue. Nós já falamos desse texto aqui várias vezes. Mas como vão ouvir? Como vão saber quem é Deus se não tem quem pregue para eles? E aí, no alto da sua ignorância, na loucura da idolatria, eles começam a criar o próprio Deus. A Bíblia fala aqui no livro de Isaías 44 sobre a loucura da idolatria, a partir do verso 9 até o verso 20. Pois vocês leiam aí, abram, vocês vão entender melhor sobre o porquê que as pessoas criam ídolos.
mas a loucura da idolatria. A Bíblia fala aqui que o homem ele pega uma árvore, pega uma semente, ele planta, e aí aquela planta ela cresce. Deus ele faz crescer essa planta. Essa planta cresce, logo após o crescimento dessa planta, ele olha e ele fala assim, o homem olha e fala, está pronta. E aí ele vai lá e corta. Ele separa uma parte dessa planta para que ele possa fazer comida, fazer lenha, para se esquentar, para se aquecer do frio, para cozinhar a sua comida. E a outra parte ele pega e começa a pegar ali uma ferramenta e esculpir da sua própria mente um Deus, a sua imagem. E ele começa a esculpir um Deus da sua própria imagem e coloca nariz, olho, boca, cabelo, pernas, braços, pés. E ele começa a esculpir um Deus da sua imagem. Logo após esculpir aquilo que saiu da sua mente, ele se prostra diante dele e diz, esse é o meu Deus. Isso é loucura. Salmos 115. Deixa eu abrir aqui. Salmos 115. A Bíblia fala sobre os ídolos. O título do texto diz, honra somente a Deus. A partir do verso 2 ele diz assim, porque diriam as nações, onde está o seu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Tornam-se semelhantes a esses deuses. Todos aqueles que fazem esses deuses e aqueles que confiam neles. Porque é loucura, irmãos de igreja, é loucura você confiar em algo que você mesmo criou, um pedaço de madeira, um pedaço de bronze, de ferro, de prata, de ouro, que saiu da mente de um homem, que saiu da mente de um ser humano, assim como você. É loucura você confiar nisso. Mas Deus, ele, tendo visto que o homem estava se afastando muito dele, ele envia o seu filho. Como nós lemos aqui na verdade prática, Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador, não há outro que seja digno de adoração, não há outro do qual nós devamos adorar. Nós lemos aqui, nós podemos ler aqui em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. E aí nós podemos ler aqui, deixa eu ver aqui, em Hebreus, ou é Gálatas, o texto que eu separei aqui para nós meditarmos. Hebreus capítulo 1 diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, ele é a expressão exata do poder de Deus. E ele veio até essa terra com um propósito, e esse propósito de Jesus é nos reconciliar, é nos aproximar de Deus novamente, é fazer com que aquele Deus que por muitos foi esquecido, aquele Deus que de muitos estava desconhecido, fazendo com que o homem, ele querendo adorar alguém, ele se aproximasse de algo que não conhecia, algo que era loucura. Jesus, ele vem para poder mostrar, olha, é esse aqui que deve ser adorado. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele que merece toda a glória, é ele que é o mantenedor da vida, é ele quem é o mantenedor de toda a ordem do universo, é ele quem faz com que nasça sol para justos e injustos todo dia, é ele quem merece a sua adoração, é ele quem merece que você se prostre diante dele, é ele quem merece, porque não é como o Deus de Salmos 115, esse não é aquele que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve. Ele não tem como ser representado pela mente humana. Não tem como, Deus, ele não tem como ser representado por aquilo que nós conhecemos.
Porque Ele é tão maravilhoso, tão glorioso, que a nossa mente não consegue mensurar o tamanho desse Deus. Então por isso nós não fazemos imagem dele, por isso nós não fazemos esculturas dizendo esse aqui é o Deus que nos representa. Não, nós simplesmente adoramos ele no íntimo das nossas vidas, dos nossos corações. A Bíblia fala que em 1 Coríntios 3:6 que nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita dentro de mim e de você, e habitando dentro de nós, ele não necessita de imagem para que nós venhamos adorá-lo. É necessário somente que nós venhamos a entrar dentro do nosso quarto, do nosso íntimo, começar a orar e dizer: Deus grande, maravilhoso, não preciso de uma imagem para ver. É por isso que você vai nas igrejas evangélicas e você não vê imagens, porque o Deus que nós adoramos, ele não tem uma imagem física. Jesus, ele que veio até essa terra, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o mais próximo daquilo que nós podemos olhar e dizer de Deus, como a imagem de um homem. Jesus, ele é a perfeita criação do Pai. Jesus, ele veio até nós, mas não veio com o propósito de jogar bolinha de gude, de soltar pipa, não veio com o propósito de fazer amiguinhos aqui nessa terra. Jesus, ele não veio com o propósito de participar de uma festa de aniversário de 15 anos, ou de fazer uma faculdade. Jesus, ele não veio com esse propósito. Jesus, ele veio com o propósito de nos reconciliar, de nos apresentar a Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui, como nós acabamos de ler. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, porque antes ele falava pelos profetas, agora ele fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, ele se apresenta e é a imagem do Pai sendo representada nele. Jesus, ele fala: aquele que me vê, vê ao Pai. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser de Deus, desse Deus maravilhoso. E por isso nós não necessitamos, por isso nós não precisamos de imagem, por isso eu não preciso de uma imagem para dizer assim: olha, digamos que isso aqui seja uma imagem de escultura. Por isso eu não preciso de uma imagem e dizer assim: ó, esse é o meu Deus. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Quer conhecer a Deus? Ele se manifesta nessa palavra. Quer conhecer a Deus? Ele se manifesta aqui. Quer conhecer a Deus? Abre os textos bíblicos, lê a palavra de Deus. Quer conhecer a Deus? Pega essa Bíblia e começa a meditar, começa a ver quem é Ele. Ele vai se apresentar a você, ele vai falar com você e vai dizer para você que não necessita de uma imagem, porque essas imagens são loucura do homem. É a loucura do homem querendo se aproximar de Deus, de um Deus que não conhece. Mas hoje estamos aqui apresentando a você um Deus invisível que se faz presente na tua vida e que traz mudança, traz restauração, que te faz nova criatura. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. A Bíblia fala que nós não estaremos mais presos ao pecado a partir do momento em que estivermos em Cristo Jesus. Os nossos pecados são apagados, Deus lança todos no mar do esquecimento. Qual é a tua transgressão? Qual é o teu maior pecado? Não importa, hoje Deus está falando para você. Jesus, ele veio a este mundo para livrar a todos, e é sobre isso que falaremos. O Deus Filho, é sobre isso que precisamos falar. O Deus Filho não veio para nos afastar. O Deus Filho, ele não veio para nos julgar, ele não veio para apontar o dedo para nós, ele veio para nos reconciliar com o Pai. Ele veio para nos aproximar do Pai novamente, e essa aproximação, essa reconciliação, ela é presente nas nossas vidas todos os dias. Então se aproxima de Deus, chama Jesus Cristo para perto de você, começa a chamar a atenção dele hoje para a tua vida. Permita que ele entre na tua casa. Mas permitir que Jesus entre na tua casa não é permitir que ele entre na tua casa e permitir que todas as coisas erradas que você vivia estejam. Não, permite que ele entre hoje na tua casa. Abre a porta da tua casa para ele, nem que seja fisicamente. Você vai lá embaixo, abre a porta da tua casa e convida, fala: Jesus, entra dentro do meu lar. Pode ser assim, não tem problema. Mas ao mesmo tempo, pega tudo aquilo que não presta, pega os ídolos, pega as imagens que tem dentro da tua casa e lança fora.
Lança fora todo pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus, a prostituição, a pornografia. Lança fora todo pecado, tudo aquilo que está de errado, que te afasta de Deus hoje. E começa a viver uma nova vida para Cristo. Começa a viver uma nova vida em Cristo. Chama a pessoa do Espírito Santo e pede a Ele para habitar em você. Pede a Ele para fazer de você nova criatura em Cristo Jesus. Chama a pessoa de Deus e pede a Ele para mudar a tua vida, porque hoje, em nome de Jesus, hoje haverá mudança na tua casa, hoje haverá mudança na tua vida, hoje haverá mudança na tua família, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus possa estar abençoando a todos, que essa palavra ela possa ficar na tábua do seu coração, em nome de Jesus. Que a cada dia vocês possam viver uma nova esperança em Cristo Jesus, e que o Senhor Ele possa se manifestar a vocês a cada dia. Amém? Fiquem na paz de Cristo. Vamos estar fazendo uma oração nesse momento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento estamos diante da Tua presença e ouvimos a Tua voz. Ouvimos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai amado e querido, e compreendemos que não há outro Deus além de Ti. É loucura, Senhor Deus da glória, é loucura, Pai amado e querido, adorarmos, Senhor Deus da glória, aquilo que não conhecemos. Por isso, Pai amado, queremos nos aproximar de Ti a cada dia, e Te conhecer, e Te conhecer, e Te conhecer, e queremos mais da Tua presença. Por isso eu te peço nesse momento, aqueles que já são, Pai amado e querido Teus, encha-os, transborda-os do Teu ser, em nome de Jesus, Pai amado e querido, manifesta a Tua glória sobre eles, assim como aquela viúva, Senhor Deus da glória, que deitou azeite sobre os vasos, Pai amado e querido, começa a derramar azeite sobre cada vida neste momento, Senhor, começa a vir Espírito Santo sobre cada vida neste momento, Senhor Deus da glória, enchê-los mais e mais, Senhor. Aqueles que não Te conhecem, que neste momento estão chorando diante da Tua presença e dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Estão confessando o Teu nome neste momento e dizendo: eu quero Te servir, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. Que estão dizendo que só existe um Deus, em nome de Jesus, neste momento. Entra, Espírito Santo, e manifesta a Tua glória. Traz, Pai amado e querido, abundância de paz, Senhor Deus, a glória traz abundância de vida, Senhor, sobre esta pessoa. E que o Teu Espírito possa vir a se manifestar sobre cada vida, a cada dia, em nome de Jesus. Assim entregamos, Senhor Deus, a glória e a vida de cada homem e cada mulher nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito se manifeste e que haja, Pai amado e querido, em nome de Jesus, conversão diante da Tua presença. Assim oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O óculos está todo embaçado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que vocês tenham uma semana abençoada. E amanhã estaremos aqui de volta com uma nova meditação para todos nós. Fiquem na paz.